mais um pouquinho. O Alec não entrou ainda, né? Bom dia para todos. Vocês sabem que dia é hoje? Dia 2 de agosto, muito bem. No mês de agosto, nós comemoramos o mês da juventude. As igrejas batistas comemoram o mês da juventude. E hoje é o dia, primeiro domingo de agosto é o dia do adolescente. Então, hoje nós comemoramos o dia do adolescente. Vamos começar orando, né? Agradecendo a Deus pela vida de vocês. Deus querido, nós te louvamos, Pai, por esta manhã. Nós te agradecemos pela vida de cada adolescente que está aqui e te pedimos, Pai, a tua orientação para que possamos fazer tudo de acordo com a tua vontade. Que possamos, ó Deus querido, aprender da tua palavra mais e mais e que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Que isso que aprendermos hoje seja colocado nas nossas vidas todos os dias diários, Deus querido. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e abençoa todos os adolescentes neste dia. Te agradecemos pela vida deles. Te louvamos, ó Deus querido, que eles sejam bênçãos na tua casa, que eles sejam bênçãos na sua família, que eles sejam bênçãos, ó Deus, onde eles estiverem, na escola, no trabalho, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. E, ó Deus querido, eles possam estar vendo a tua presença na vida dele em todos os momentos da sua vida. Muito obrigado, Pai, por este dia. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, como hoje é o dia do adolescente, né, nós comemoramos o dia do adolescente batista, eu quero dar os parabéns para todos vocês, né, que vocês possam levar uma vida dedicada a Deus, né? Esse é uma fase da vida que passa rápido, mas que vocês possam aproveitar, porque é um período gostoso na nossa vida e que vocês aproveitem bastante esse período da vida de vocês. Eu vou ler para vocês uma poesia, tá? Recompensa. No teu mundo, que é um jardim florido, és qual flor em risonha primavera. Doces sonhos, poesia ou quimera? Uma aventura, teus anos vividos. Lutas, renúncia, talvez longa espera, onde envolver-te como jovem crente. Mas olharás para Jesus somente, que a vitória há de vir em novas eras. Entrega a tua vida e juventude, o teu sonho, amor, tua saúde, para o trabalho que o Senhor tem dado. Pois, sendo assim, com o coração aberto, verás então que no seu tempo certo, há de chegar teu príncipe encantado. Então, que vocês possam passar por essa fase
sabendo que o Senhor está com vocês, que vocês não estão só em nenhuma das fases da vida de vocês, que vocês passarem em nenhum problema que vocês enfrentarem, vocês estarão sozinhos. Vocês têm sempre Deus do lado, mesmo que vocês estejam só. Pessoalmente, ali, não tenha uma pessoa do seu lado, mas vocês tenham a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está juntamente com vocês, tá bom? Então, que vocês aproveitem bastante essa fase da vida de vocês, sabendo que ela passa rápido, mas é uma fase gostosa nas nossas vidas, né? Então, vamos lá à nossa lição. A nossa lição de hoje é a 7. E antes de começar, vamos orar novamente, né? Vamos agradecer a Deus a lição que nós vamos estudar hoje. E eu vou pedir a Natália que ore para nós. Está me ouvindo, Natália? Estou ouvindo. Ora agradecendo a Deus a oportunidade de estudarmos mais uma vez a palavra dele. Tá bom. Senhor meu Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por nós estarmos aqui respirando e te louvando, que o Senhor possa abençoar a nossa reunião, que o Senhor abençoe cada um e a família de cada um. E aqueles que não puderam vir, que o Senhor abençoe eles mesmo assim. Dê saúde a cada um que está aqui, nos dê livramento, que nós não possamos pegar este vírus e que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra e que tudo ocorra bem em nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a nossa lição de hoje é respeitando a individualidade. Eu queria começar perguntando para vocês o que vocês entendem por individualidade. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alguém gostaria de falar? O que é que entende por individualidade? Eu acho que individualidade no caso, seria um só. Um só. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? É um só. E um só sabendo que ele tem responsabilidades, né? Eu estou só agora, eu tenho responsabilidade sobre os meus atos. Então, o que eu faço, eu tenho que ser responsável por ele e não atribuir aos outros, né? Jogar a culpa nos outros por aquilo que eu fiz, né? Então, eu fiz, eu tenho que assumir, é responsabilidade minha, tá bom? Entenderam? E aí, a gente também tem uma outra palavrinha que às vezes confunde um pouco, individualidade com individualismo. Nós acabamos de falar sobre individualidade, né? Assumir as minhas responsabilidades e não atribuir aos outros aqui as minhas responsabilidades, né? Aquilo que eu fiz ou aquilo que eu tenho que fazer. E individualismo? O que seria individualismo? Alguém gostaria de falar? Não? Então, individualismo é ser egoísta, né? É querer tudo para si, não compartilhar, não saber compartilhar com os outros. Então, é isso o que é individualismo, tá certo? Então,
respeitando a individualidade. É o que nós vamos estudar hoje, é a nossa lição. Então, agora nós já entendemos um pouquinho o que é individualidade, né? E vamos, então, passar a nossa lição. Miguel, você tem a revista aí? Tem. Lê para nós a introdução aí na revista. Texto bíblico, 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 6. Quando vamos a uma festa, nos vestimos da melhor forma possível, porque valorizamos o acontecimento e as pessoas que ali teremos por perto. Por isso, é natural que nos esforcemos para participar da melhor forma possível, cuidado da higiene, da aparência, etc. 1 Tessalonicenses fala de um grande evento guardado pela igreja de Tessalônica, a vinda de Jesus. Paulo procura encorajar, confortar e advertir seus leitores que aguardam a vinda do Senhor, para a vigilância, a fim de que a esperança cristã produza um viver diário, coerente com a vontade de Deus. Nos primeiros 8 versículos, que 1 Tessalonicenses 4, espera-se dos que almejam participar da grande festa com o Senhor, um desejo de agradá-lo, dedicar-se a Ele, visando sua glória e evitando as consequências da prática do pecado. Esta deve ser a nossa realidade. Muito bem. Então, olha só, quando a gente prepara uma festa, a gente tem os convidados e a gente faz de tudo para que tudo fique perfeito, não é isso? Quem vai, os convidados que irão àquela festa, com certeza também vão se organizar, vão se arrumar, vão se preparar da melhor maneira possível para que eles possam também se sentir bem naquele ambiente, não é isso? Então, aqui, Paulo está falando do encontro com o Senhor e da vigilância que nós precisamos ter, né, para este encontro, então, com o Senhor. Então, nós devemos procurar viver uma vida santa, e é sobre isso que nós vamos estudar. Devemos viver essa vida santa para que possamos nos encontrar com o Senhor, né, no dia do Senhor, com os nossos corações bem preparados para este encontro. Então, que possamos viver esta vida santa. E vamos aprender hoje aqui como devemos nos comportar diante de algumas situações que acontecem nas nossas vidas. Então, em Tessalonicenses, que é o que nós vamos estudar, 4, Paulo está exortando os tessalônicos que viviam, né, ali naquela igreja para viver de maneira a agradar a Deus. Não viver contaminados por práticas sexuais ilícitas ou qualquer prática que ofenda a santidade de Deus. Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O segundo slide fala aí, a santidade ou imoralidade, a escolha é sua. Lá em 1 Tessalonicenses 4, né? Versículo 3. Nós vamos estudar um pouquinho que fala sobre a santidade ou imoralidade. Escolha é sua, a escolha é sua. O segundo slide. Vocês estão com a Bíblia? Não?
Vamos então ver aí. A 1 Tessalonicenses 4, o versículo 3. Alguém tem a Bíblia? Alguém achou? Eu achei. Na revista também tem o versículo. Pode ler aí o versículo que está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais à prostituição. Isso. Aqui na revista, que é outra versão, o Miguel leu uma versão, na revista tem outra versão. Eu vou ler para vocês. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Então, aqui, nesse versículo, a gente vê que a vontade de Deus para as nossas vidas é a santificação. A santificação. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa imoralidade. Fala aqui, né? Imoralidade sexual. O que vocês acham que significa essa palavra, imoralidade sexual? Para vocês é o quê? Quem gostaria de falar? Natália, você gostaria de falar? Não, obrigada. Não. Ana? João? Alguém gostaria de falar o que significa? Não? Então, vou colocar para vocês aqui. Diz respeito, essa imoralidade sexual, diz respeito à tolerância, né, de tolerar pecados na área sexual. Sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, homossexualismo, lesbianismo, sadomaquismo, estupro e incesto. Isso tudo se refere à imoralidade sexual. Paulo, neste versículo, quer dizer que cada crente deve evitar a imoralidade sexual e controlar o seu próprio corpo, andar ou viver em santidade. Então, é isso que Paulo está nos dizendo, é isso que Paulo está nos alertando aqui, quando ele fala que a vontade de Deus é que para nós, né, é que sejamos santificados, né, que possamos ser santos e viver de acordo, né, com a vontade, andar de acordo com a vontade de Deus. Então, devemos andar em santidade, sempre. E o que é ser santo? Alguém gostaria de falar? A gente já falou aí do que é imoralidade, e agora, o que é ser santo? Eu preciso ser santo, que é o que Paulo está ensinando aqui para a gente. Nós precisamos ser santo. Então, o que é ser santo? Santo é o significado de separado para servir a Deus. Isso, separado para servir a Deus. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Então, todo aquele que serve a Deus, todo aquele que aceitou Jesus, todo aquele que crê em Jesus, que aceitou Jesus, é e deve ser santo. Deve ser santo. Por quê? Porque ele foi separado, né, para servir a Deus. Então, se nós servimos a Deus, nós devemos ser santos, como ele é santo. É assim que a palavra de Deus nos diz. Devemos ser santos como ele é
santo. Se já somos santos, então por que nós precisamos buscar a santificação? Precisamos buscar essa santificação. Alguém gostaria de falar um pouquinho? Então, vamos lá. Progredir na santidade, viver, né? A gente precisa viver em santidade, é o quê? É colocar em prática aquilo que temos pela fé. Nós aceitamos Jesus, então nós cremos nele e nós somos santos porque somos servos de Deus e precisamos, né? Devemos viver isso, devemos praticar, porque não adianta nada a gente estudar, a gente aprender, a gente ler a Bíblia e não colocar em prática. Então, devemos colocar em prática, devemos procurar agir de maneira a nos tornarmos santos como o Senhor quer que sejamos, santos. Não, nós não somos mais escravos do pecado. Então, nós não vivemos mais de acordo com as coisas que o mundo nos oferece. Por quê? Porque nós somos separados para viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, nós temos liberdade para não escolher mais o pecado, né? Nós temos liberdade para viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Ele quer, de acordo com a santidade. E Deus nos ajuda com essa santificação, quando Ele nos dá o Espírito Santo, né, para estar conosco. Então, nós não estamos só, de jeito nenhum. Nunca nós estamos só. Então, devemos ser santos e precisamos viver uma vida completamente dedicada a Deus. É essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, vamos lá. Natália, você pode ler aí na revista? A santidade ou a imoralidade, a escolha é sua. Lê para a gente aí. A gente já comentou bastante. Vamos ler aí na revista o comentário da revista. A vontade de Deus para vós é esta: a vossa santificação, por isso afastai-vos da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4:3. De acordo com o versículo citado acima, precisamos nos santificar. E a sugestão paulina é que esta ação é que esta santificação se dê pela renúncia da imoralidade sexual. Ser santo é ser separado por Deus, para dedicar-se a Ele. Todos os cristãos são santos. A santificação, porém, é um processo em que o santo põe em prática essa dedicação a Deus a fim de participar mais e mais desta nova vida e afastar-se cada vez mais do pecado que tão de perto lhe assedia. A palavra que é traduzida por imoralidade sexual, fornicação ou prostituição pode se referir a todo relacionamento sexual ilícito. No contexto greco-romano dos dias de Paulo, era comum usar o termo tanto em casos de prostituição como em casos de adultério, fornicação, masturbação, incesto e homossexualismo. Que fiquemos atentos quanto aos estímulos que recebemos para caminhar na direção contrária à vontade de Deus. Isso. Então, aí nós vemos que Paulo nos ensina o quê? A ser santos, a ser separado e a viver uma vida, né? Procurar nos afastar cada vez mais do
pecado. Muitas vezes vocês são, nessa fase da vida, né? Aparecem outros amigos com brincadeiras, com gracinhas, com tipo de... Hoje em dia, então, eu acho que deve ser muito mais do que alguns anos atrás, porque a gente vê que o mundo está cada dia mudando mais. É a internet que mostra muita coisa. Então, assim, nós temos que ter em mente que nós somos separados para ser santos e precisamos ser santos, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Então, devemos nos afastar dessas práticas que o mundo nos oferece, que os nossos amigos muitas vezes querem colocar mas você faz... É só isso, só não precisa... não precisa ter medo, não sei, então vai com aquela conversinha querendo te envolver. Mas você, como servo de Deus, tem que estar sempre em mente que o Senhor nos ensina que nós devemos ser santos, porque Ele é santo e essa é a vontade dEle para as nossas vidas. Então, por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus, para que nós possamos ter conhecimento e no dia da dificuldade a gente saber e poder vencer essa dificuldade, esse pecado. Então, só estudando a palavra de Deus e orando, pedindo a Ele para nos dar força e nos orientar para que nós possamos vencer todas essas batalhas que venham sobre as nossas vidas, tá certo? Então, vamos lá no próximo. A santidade no casamento começa antes do namoro. Ana, você pode ler para a gente aí na revista? Oi, vocês estão me ouvindo? Ana, você pode ler, Ana? A santidade ela colocou alguma coisa, eu não vi o que foi. Ela não está com a revista, será? Natália, você pode ler? Foi você que leu primeiro, não foi? Foi. Então, o Miguel lê para nós, Miguel. A segunda aí, a santidade no casamento. Tá bom. Santidade no casamento começa antes do namoro. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. Santificação e honra não combinam com imoralidade sexual. Os resultados desses dois tipos de hábitos distintos são igualmente opostos. Um resultado agrada a Deus, enquanto o outro não. A infidelidade conjugal ou a promiscuidade sexual praticadas não começa quando o calor do casamento esfria ou quando uma tentação irresistível surge. Começa quando a pessoa se esquiva de conduzir seu corpo com santidade e honra. Continua quando ela não se empenha em ter um namoro santo e honroso com a pessoa que diz que ama, até que atinge o resultado indesejado, mas perseguido pelo hábito construído ao longo da caminhada inconsequente. Então, para agradar a Deus, não podemos ser escravos dos nossos desejos. Pelo contrário, devemos cortá-los de modo
que glorifiquemos a Deus com nossa conduta. Isso, muito bem. Então, quem é santo, o servo do Senhor, que é santo, vai procurar fazer a vontade de Deus em todos os aspectos da sua vida. A ordem de Deus é que o cristão não participe de prostituição ou que tenha relações sexuais antes do casamento, né? Ou com alguém que não seja o seu cônjuge. Então, então precisamos aprender a controlar, né, o nosso corpo, saber dominar os nossos desejos sexuais. Por quê? Porque esta é a vontade do Senhor e é assim que Ele nos ensina. Então, para que possamos ser santos, devemos fazer a vontade de Deus. E essa é a vontade do Senhor. Então, devemos aprender a conduzir, a controlar o nosso corpo de forma com santidade e com honra, como a palavra do Senhor nos ensina. Devemos, aqui no versículo, cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. Então, devemos cuidar do nosso corpo e devemos cuidar dos nossos desejos, né? Para que eles não nos levem à prática de maneira errada e que nós venhamos a ser infiéis com os nossos cônjuges. Porque a palavra de Deus está nos ensinando como devemos viver, né? De maneira a agradar ao Senhor. Então, devemos controlar os nossos desejos para que possamos glorificar ao nosso Deus. Essa é a vontade do Senhor. Então, o cristão deve se afastar da sensualidade do mundo, sabendo que Deus vai julgar toda impureza que seja pública ou particular. Então, Deus, muitos fazem as escondidas, né, achando que a pessoa não está vendo, que os outros não estão vendo, mas Deus está vendo e Deus conhece os nossos corações. Então, devemos viver de maneira a agradá-lo, né? Devemos viver de maneira correta, santo. É assim que nós devemos ser. Vamos lá, então. Quer agradar a Deus? Então, tome conta da sua vida. João, você pode ler para a gente? Que parte? Quer agradar a Deus? Então, tome conta da sua vida. Ana? Não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Se realmente queremos nos santificar, não podemos ser escravos dos nossos próprios desejos. Este mau desejo é conhecido como lascívia, uma devassidão que brota da busca frenética pelo prazer egoísta, do apetite sexual descontrolado. Devassidão conhecida como indecência, sexualidade desenfreada, libertinagem desavergonhada, sem respeito e empatia no trato com o outro. Quem vive assim não se importa, choca ou fere alguém. É bom lembrar que aqueles que adotam uma vida que entregue aos desejos carnais e à prática das obras da carne, viverão eternamente longe de Deus, tendo sido religiosos ou não. Afinal, quem tem prazer em adorar a si mesmo e não fica desconfortável diante da inclinação para o pecado, não tem o reino de Deus como destino final. Pelo contrário, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Obrigada. Então,
não a paixão dos desejos, né? Essa deve ser a nossa meta como servo de Deus e como santificado. Não, nós vemos que não podemos ser escravos dos nossos desejos. Devemos saber controlar esses desejos. Porque nem todos os nossos impulsos são bons. Não vivemos mais para o pecado, agora nós vivemos para agradar a Deus, para fazer o bem, né? Então, aqui, como a gente vê, nós devemos aprender a controlar o nosso corpo e devemos aprender a viver de maneira santa. Devemos, então, combater a imoralidade sexual. Ela deve ser combatida. Então, nós não devemos participar daquelas conversinhas com os nossos colegas sobre certos assuntos que, não, como santos, não cabe a nós estarmos ali no meio daquela conversa. Não devemos participar de reuniõezinhas onde estão ali olhando revistas ou mesmo no celular, né, mostrando indecência, coisas que não devem ser praticadas por servos do Senhor. Então, nós devemos estar vigilantes, porque às vezes, não, o que é que tem? Meus colegas estão todos ali, por que eu não posso também? Você tem que lembrar que você é santo, separado, e não cabe a um santo estar participando desse tipo de brincadeira ou desse tipo de atividade, desse tipo de reunião, seja lá o que for. Como servo do Senhor, você deve se afastar desse tipo de reunião, desse tipo de brincadeira, desse tipo de atividade. Afaste-se, é melhor para você, né? Por quê? Porque você é um servo do Senhor. Você não é um covarde, porque está saindo dali ou porque está fugindo dali. Não, você é uma atitude de santo. Você é santo e você não deve participar desse tipo de coisa. Isso deve acontecer muito, principalmente com adolescente. Então, para que você não peca, para que você não participe, é melhor você fugir daquela brincadeira ou daquele tipo de reuniãozinha que está acontecendo ali naquele momento, né? Porque você já sabe que esta não é a vontade do nosso Deus. Então, mesmo sendo adolescente, vocês têm capacidade de fazer escolhas que dignifiquem ou não as suas vidas. Então, se está acontecendo isso, você vê que isso não faz parte, não vai te fazer bem, não fuja dali. É melhor para você. Por quê? Porque você estará ali, está obedecendo a palavra de Deus, honrando aos seus pais e zelando pela vida. E quando você está fazendo isso, obedecendo a palavra de Deus, honrando aos seus pais, zelando pela vida, isso tudo resultará em um casamento santo. Você está levando uma vida que com certeza vai te levar a um casamento santo. Você está aprendendo e está praticando. E isso no futuro, vai te levar a um casamento santo. Buscar o Senhor é um ato que desperta desejo cada vez mais pelas coisas certas, as coisas de Deus. Então, assim, nós devemos estar buscando ao Senhor sempre, mais e mais, orando, lendo a Bíblia, estudando, conversando com pessoas, com seus pais, com pessoas que você pode confiar, mas com pessoas que são servas do Senhor, que vão te instruir de maneira correta, né? Quando você tiver alguma dúvida, algum problema, procurar as pessoas corretas para que possa te ajudar.
isso também vai te ajudar muito, né? Muito, porque Deus é o primeiro, em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, vamos lá. A conclusão aí. Quem gostaria de ler para nós a conclusão? Pode ler, então. Deus não está contra o sexo, desde que seja praticado com responsabilidade e compromisso. Mas dentro do casamento, Deus é contra a banalização de algo tão especial como o sexo. Por isso, devemos ter muito cuidado com a nossa sexualidade, fugindo da imoralidade, lutando para que não sejamos escravos dos nossos desejos. Muito bem. Então, aqui, a gente vê que Deus não é contra o sexo, foi Ele que criou o sexo, né? Mas a banalidade, com que vem acontecendo no mundo e com que a gente vê, isso sim, não é da vontade de Deus, isso não é do agrado de Deus. Então, que possamos estar fugindo dessa imoralidade que o mundo tem oferecido, né? Principalmente vocês que estão nessa fase têm que tomar muito cuidado, principalmente com os amigos, com os colegas, na escola, com tudo que acontece ali, naquela volta, né, à escola. A gente precisa muito vigiar para que não possamos cair. É isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. E se nós não praticarmos, estamos sujeitos, né, a cair. Eu gostaria de ler para vocês, aqui no Manancial, vou mostrar para vocês o Manancial, ele tem, na leitura de hoje, da devocional de hoje, tem muito a ver com a nossa lição. Então, eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nessa leitura que eu vou fazer para vocês. Santidade na juventude. Uma missão impossível? Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Esse versículo está em Gênesis 39, versículo 9, a parte B. Então, agora prestem um pouquinho de atenção nessa leitura. Sempre me chamou a atenção a pergunta do salmista. Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Salmo 119, 9. Muitas vezes, adolescentes e jovens são subestimados e até desconsiderados por causa da sua impulsividade de desejos e desacreditados quanto à possibilidade de se manterem firmes e puros. O salmista, no entanto, já apresentou o caminho para a firmeza e pureza na juventude, viver de acordo com a palavra. José é um excelente exemplo disso. Apesar de tudo que viveu, embora estivesse distante da família e longe do olhar dos outros, manteve-se firme aos valores e ensinamentos que recebeu. José tinha uma boa relação com Deus, o que produziu um grande testemunho em sua vida. Tinha consciência de seus limites e, por isso, fugiu da tentação. Fugir não é covardia, mas sabedoria. Dan diz que você não pode brincar com o animal que existe em seu íntimo, sem se tornar também um animal. Brincar com a falsidade sem prejudicar o seu direito à verdade. Brincar com a crueldade sem perder sua sensibilidade mental. Aquele que deseja manter em ordem o seu jardim não prepara um canteiro para as ervas daninhas. Pureza e santidade são, sim, missões possíveis para todo jovem e adolescente que busca viver em obediência ao Senhor. Então, pureza e santidade são, sim, missão possível para todo jovem e para todo adolescente que vive em obediência ao Senhor. Que vocês possam seguir o exemplo de José,
José, todos vocês conhecem a história dele, né? Foi levado, vendido pelos irmãos, viveu longe da família, sofreu, com certeza José deve ter sofrido muito longe da família, mas ele foi fiel e ele fugiu da tentação. Quando a tentação bateu ali na frente dele, ele não se entregou a ela, ele foi fiel a Deus e ele fugiu daquela tentação. Ele sofreu as consequências daquilo, mas ele amava a Deus em primeiro lugar e por isso ele foi obediente a Deus. Então, que vocês também possam seguir o exemplo de José, buscando no Senhor tudo aquilo que vocês precisam para melhor servir ao Senhor e para melhor adorar o Senhor. Todas as vezes que precisarem de ajuda, vocês podem saber que o Senhor está do seu lado e que vocês não estão sozinhos, nunca. Ele está sempre com vocês. Vamos ver aqui, tem duas para refletir. Vocês vão, durante a semana, pensar um pouquinho nisso aqui. A Bíblia fala de noivado, não fala de ficar e nem de namorar. O que você pensa sobre isso? Você vai pensar, esses são questionamentos para que vocês possam refletir. Depois de tudo que vocês aprenderam e entenderam, vocês vão refletir um pouquinho durante a semana sobre isso. Quais as consequências da relação sexual antes do casamento? A gente viu que Deus não se agrada disso, né? Mas e quais as consequências disso depois? Então, meditem um pouco nisso aqui e que vocês possam realmente colocar em prática tudo que vocês estão aprendendo, porque vocês são servos de Deus e precisam viver de maneira santa. Precisamos viver de maneira santa, como o Senhor nos ensina, né? Então, vamos lá, para guardar no coração. Esse é o versículo de decorar, né? Decorar para guardar nos nossos corações. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Esse versículo fique gravado nos nossos corações e que todas as vezes que sejamos tentados ou que venha alguma coisa na nossa mente que não é do agrado do Senhor, que possamos estar lembrando desse versículo, que Deus não nos chamou para a impureza, mas que Ele nos chamou para a santidade, que possamos realmente ser santo como o Senhor deseja que sejamos. Que vocês possam colocar em prática essa lição que nós aprendemos hoje nas vidas de vocês. E que o Senhor abençoe cada dia mais. Vamos orar encerrando a nossa lição de hoje. Que vocês possam ter um dia guardado e protegido por Deus, né? E lembrando que hoje é o dia do Batista, do adolescente batista, né? Mais uma vez eu dou os parabéns para vocês, que vocês possam ser instrumentos de Deus e que vocês possam estar dando testemunho de que realmente são servos do Senhor. Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós colocamos agora, Senhor, nas tuas mãos cada adolescente que esteve aqui estudando a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa estar guardando, protegendo, que o Senhor possa dar compreensão, dar entendimento, Senhor, dar sabedoria, para que eles possam enfrentar, Senhor, as situações do dia a dia, de acordo com a tua vontade. Sabendo, Senhor, que eles são separados pelo Senhor para ser santo. Que, ó Deus querido, eles saibam esperar o momento certo, Senhor, para viver a vida
de casado, quando assim chegar o momento, que, ó Deus querido, eles possam estar cada dia mais vivendo de acordo com a tua vontade, praticando, Senhor, a tua vontade, que eles possam estar estudando, aprendendo e colocando em prática nas suas vidas. Abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui, que o Senhor esteja dando a eles sabedoria e entendimento para que possam viver esta vida. E que possam, ó Deus querido, nos seus lares estar ensinando através do seu viver aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus familiares, principalmente aqueles que ainda não são crentes, que eles possam ver o testemunho dos seus filhos e possam estar vendo que realmente são santos, são servos do Senhor. Nós te louvamos, Pai, por cada vida, te agradecemos pela tua palavra. E agora eu te peço que tu abençoe cada um durante todo este dia. Em nome de Jesus. Amém.